nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre a brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana, que oportunidade. Depois nós vamos trazer um levita novo que vai estar louvando pela primeira vez. Irmão Alexandre, hoje vai estar louvando pela primeira vez, né? Eu cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória para cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento. Quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, tem milagre acontecendo lá na faculdade, e através do teu milagre tu vai ganhar vida. Vai acontecer milagre que o mundo duvida, o médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, jogar no infinito. A medicina perguntando como que foi isso, você responde: isso é milagre, isso eu não explico. É milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito, trabalha bonito, faz coisas impressionantes além do impossível, como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é, mas estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força,
recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe casa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é renovo para o seu povo, hoje é mudança para tua vida. Hoje começa uma nova história, hoje é milagre. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Depois do irmão Alexandre, as irmãs do ciclo de oração e depois os jovens. Irmãos, vocês atentaram por esse louvor? Pega o texto da campanha junto com esse louvor para ver o que está acontecendo. Vai ficando ligado, porque Deus está falando. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Toda honra e toda glória será dada a Ele. Amém? Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu tenho a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levaria para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. E o mesmo homem se levanta e responde: pelas suas palavras agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou
vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. É o que Jesus pede para nós, meus irmãos, lançarmos da rede, pois muitas almas estão aí fora a vagar e nós aqui parados sem buscá-las. Oh, aleluia! Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. E o mesmo homem se levanta e responde: pela sua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. As irmãs do ciclo de oração, esse louvor é profundo, irmãos. Tudo que Ele quer de nós é almas. Quando nós terminar a nossa jornada aqui na terra, que nós chegar para a prestação de contas, o Senhor não vai querer saber o que nós somos aqui na terra, se nós somos, fomos médicos, a nossa profissão é o que menos interessa. Ele quer saber quantas almas nós ganhamos aqui na terra. O que nós fizemos pela obra dele. O grupo Gerando Vidas cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão.
Glória a Deus. Que louvor lindo, né? Esse louvor tem que começar a acontecer, pedir para o Senhor animar o povo de Deus, né? Está se cumprindo a palavra do Senhor no livro de Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o Espírito do Senhor ainda habita no meio do povo de Deus e pode acender a chama de novo no meio do povo abençoado de Deus. Amém? Nossos jovens com a oportunidade e, enquanto isso, o povo de Deus vai glorificando, viu? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Aleluia. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. A única coisa que nós temos certeza nessa vida é que Deus é fiel. Pode outros não serem fiel com você, que pode até ser o normal, mas Deus é fiel. Em tudo que Ele prometeu, Ele cumpre no tempo dele. Amém? Irmãos, eu tenho pelo menos 2 oportunidades para testemunho. Se alguém tiver um testemunho para contar, eu tenho oportunidade. Você pode sair do teu banco, neste momento, e vir aqui que vai... O irmão Paulo está levando ali o microfone, você vai estar testemunhando o que Deus fez. Que bênção que você recebeu. Conta uma e recebe outra, né? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, os milagres são muitos. Se eu fosse contar todos os milagres, a noite seria pequena. Mas, há 5 anos, eu estou esperando uma questão do Banco Santander. Clonaram meus cartões, daí pagaram uma parte, ficaram devendo a outra, e daí fizeram um empréstimo sem a minha autorização. Aí eu entrei, contratei um advogado, e de lá para cá são 5 anos que nós estávamos nessa luta. O pastor Ilmar estava sabendo, o pastor Vanderlei, e recorre para lá, e recorre para cá, e vai e vem, vai e vem. E, para nossa graça de Deus, saiu. O mesmo que saiu da Eliane, saiu o meu. No sábado, a advogada ligou, dona Olga, a nossa questão, nós ganhamos. Eu falei, glória a Deus. Então, na quinta-feira passada, quando o pastor falou assim, que Jesus estava ali, eu vim aqui e falei, Jesus, se eu tiver a permissão de receber esse dinheiro, eu quero ajudar naquela construção ali, sabe? A sala do pastor para, atender o pessoal e a rádio. E, para minha surpresa, saiu. Só que agora eu tenho que ir segunda-feira lá no banco, na Caixa Econômica, para a gente fazer tudo que tem que fazer, para mim poder receber. Mas o meu dinheiro já está lá. Você pode aplaudir o Senhor. Eu tenho mais testemunho ali. Se você tem, conte. Irmãos, na quinta-feira, quando eu disse, é hoje, Deus falava que pessoas seriam abençoadas. E, o que o pastor Vanderlei está falando aqui é pura verdade. Eu trouxe uma palavra no dia da ceia. Sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. A irmã Olga, ela é fiel em tudo, irmãos. Pense numa pessoa fiel a Deus. Então, quem é fiel no pouco, Deus coloca o muito. E Ele não deixa os servos dele envergonhados, não deixa os servos deles passar necessidade, porque Ele cuida, porque a própria palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem ele, nem a sua descendência, e a Bíblia não está dizendo se a descendência serve ou não serve, está dizendo que nem a descendência. Então, a irmã, ela é fiel ao Senhor. E na quinta-feira, quando eu estava orando, quando eu chamei o povo para orar, e eu disse, é hoje, na quinta-feira, e na sexta-feira foi liberado. Vocês estão vendo? É assim que Deus faz. O nosso Deus, quando ele decreta a bênção, é na hora e pronto. Eu tenho mais um testemunho. Se tiver mais alguém, se não tiver, nós vamos passando para frente. Se não tiver, nós vamos passando para frente. Mas se tiver um testemunho, glória a Deus. Amém? Irmãos, então nós vamos fazer essa apresentação. Está aqui conosco hoje o nosso preletor dessa noite, evangelista Júnior, que sempre já esteve aqui várias vezes, sempre está aqui colaborando conosco, Que Deus abençoe a vida dele. E está conosco também o irmão
Jorge, é isso, né? Jorge. Pode se colocar de pé, irmão Jorge, para que a igreja te conheça. Os demais são todo o povo da casa de Deus. Vamos se colocar de pé. Você vai sair do teu banco, você vai cumprimentar teu irmão e vai dizer que bom que ele veio. Como é que nós vamos receber o povo de Deus? Erga sua mão juntamente comigo e diz assim: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos dizer: Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos dizer: que bom que você veio hoje na casa de Deus, que bom que você veio, aleluia, glória a Deus, que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está, que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Vocês são meus amigos. Vocês são meus irmãos. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz comigo. Vocês são meus amigos. Vocês são meus irmãos. Uma coisa estou sentindo aqui agora. O que, igreja? Que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre acontecer. Repreenda o inimigo, batiza-o se crer. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia! A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, todo mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, todo mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, nunca esquecendo que só quem planta é que colhe. Amém? Quero convidar aqui o presbítero Ivanildo. Ele vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, e vai estar trazendo uma palavra para o povo de Deus. Aleluia. Saúde a todos nessa noite com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Abramos nossas Bíblias nessa noite. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 a seguir. Livro de Provérbios 3 e 9 a seguir. Aleluia. Estamos alegres por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Uma noite fria, mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Provérbios 3 e 9 nos diz assim a palavra do Senhor:
honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Podeis assentar um minutinho. A palavra do Senhor está nos falando claramente. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da sua renda, e se encherão os celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, o Senhor fala para nós honrar Ele com as primícias de nossa renda. O que é as primícias? É o dízimo. O que vem a ser o dízimo? 10% de tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que Deus te deu. Porque é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é Ele quem nos dá a saúde para nós levantarmos de manhã e trabalharmos, é Ele quem abre as portas para nós. Irmãos, se não foi o Senhor, não sei quem seria nós. Mas Ele tem nos dado condições. Então nada mais justo é do que nós honrarmos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas para o bom andamento da obra do Senhor. E a Bíblia nos diz mais: e se encherão os teus celeiros abundantemente. Você quer ser abençoado abundantemente? Aleluia. Retribua ao Senhor, seja grato a Ele, devolvendo o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Temos lá no fundo da igreja os envelopes para dízimo, também nas laterais. Você pode ser um dizimista, ofertante na obra do Senhor. Porque, irmãos, eu já ouvi muitas vezes falando que a obra de Deus é carente. Mas sabe por que a obra de Deus se torna carente? Porque nós se tornamos negligentes. É porque muitas vezes Deus nos dá 10 mil e a pessoa quer dar um dízimo de 3. Aí não tem como. Mas a própria Bíblia nos diz: honra o Senhor com todas as tuas rendas. É de tudo, irmão. É de tudo. Então, se você quer ser abençoado, seja como já ouvimos nessa noite, seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Tenha certeza que Ele tem sido fiel a mim e a você. Por isso, nessa noite, o Senhor também exige de nós fidelidade. Amém? Se colocamos em pé nessa noite, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, também temos o QR Code atrás dos bancos. Você que fala: essa noite eu não trouxe nem nada em dinheiro, mas com certeza tem alguma coisa guardadinha lá na conta ainda, amém? Porque o Senhor está abençoando. Estamos aí no começo do mês, aí, os irmãos sendo abençoados, porque servimos a um Deus que Ele é o quê? O dono do ouro e da prata. Aleluia. Amantíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, ó Papai querido, por essa rica oportunidade, Pai, a qual o Senhor tem dado aos teus filhos de estar contribuindo nessa noite na tua casa, Pai. Abençoa grandemente a vida deles, a cada um que vai dizimar, ofertar nessa noite, Deus. Aqueles também que não têm, abençoa da mesma maneira, Pai, enchendo o celeiro dos teus filhos, Pai. É o que nós pedimos nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Cante conosco assim. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Cante assim, ó. Senhor. És fiel em todo tempo. Adore a Ele, glorifique o nome santo do Senhor. Em todo tempo Oh, aleluia. tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Só a igreja agora. Todo fôlego que tenho. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Todos juntos agora, bem forte, bem alto. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Meu Deus, esse louvor leva a nós uma reflexão muito profunda. Quanto que Deus é fiel conosco. E até que ponto nós somos fiel a Ele. Porque a nossa fidelidade, de muitas vezes, é querer fazer as coisas do nosso jeito. Não funciona, irmãos. Mas eu tenho apanhado tanto por causa disso que vocês não fazem ideia. Não adianta você querer fazer do teu jeito, mas prepara o lombo. Deus não tem filho. Se é filho dele, irmão, a Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele ama. Então açoita mesmo, que nem um pai. Ele chega ao bambu mesmo. Então, irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Eu, quando estava no mundo, larguei tudo por causa disso aqui. E não tem como a gente ficar aqui, irmãos, e pensando lá de volta. Não. Ou nós fazemos uma coisa bem feita, e para fazer, tem que pegar a mão no arado e fazer com vontade. Amém?
Então você já ouviu esse louvor, está edificado, agora vamos para a palavra de Deus. Evangelista Irmão Júnior tem uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida, né? Pastor Vanderlei vai estar orando, e depois, no final, essa campanha é muito forte, a igreja está perdendo, porque, olha, a pergunta que Jesus fez para o cego, ele faz para mim e para você: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Chega aqui, por gentileza. Estenda suas mãos para cá. Vamos nos alimentar agora do maná. Já adoramos o Senhor com louvor, com palmas, com cânticos, lemos a palavra. Agora o Senhor vai nos alimentar com maná. Não se preocupe se a palavra te confrontar, viu, irmãos? Se preocupe quando a palavra venha massageando o teu ego. Aí se preocupe, porque não vem de Deus. Porque Deus açoita quem Ele ama. Deus confronta o pecado. Então, se a palavra vir ao teu encontro, glorifique a Deus, porque é Deus falando contigo que você precisa de mudança na sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui com as mãos estendidas sobre a vida do teu filho. Meu Deus, usa da tua misericórdia mais uma vez para com a vida dele. Usa, Senhor, da maneira que o Senhor quer usar, Senhor, nesta noite. Fala, Deus, com o teu povo da maneira que o Senhor quer falar, Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, meu Deus, para que esta palavra venha à nossa mente e desça ao nosso coração e que venha ter frutos, Senhor. Meu Deus, toma a vida do teu filho, usa, Senhor, meu Deus, assim como o Senhor já tem usado tantas vezes, Senhor, para ministrar a tua palavra. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 19. Nós vamos ler o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 17 e 18. Após a leitura desse texto em foco, estarei fazendo algumas considerações e já menção da palavra do Senhor. Quantos acharam, diga amém. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu, diga comigo, saiu, para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Tome seu assento, por gentileza. Gratidão ao Eterno pela oportunidade, sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, sempre tão bem recepcionado pelos vossos pastores, por essa equipe, por cada irmão que aqui está. Louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Vilmar, obrigado por ceder esse espaço, essa oportunidade. Eu agradeço pelas suas palavras, orientação. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua equipe de obreiros, pastor Vanderlei, enfim, todos que aqui estão para ouvir a palavra de Deus. Você ainda tem sensibilidade de ouvir a mensagem da cruz? A mensagem que parece que está escassa de nossas tribunas, dos nossos púlpitos, dos nossos altares.
Parece que a teologia enlatada dos Estados Unidos, a saber, a teologia da prosperidade, tem se alastrado dentro do seio da igreja de um modo com tanta veracidade que parece que essa é a mensagem prioritária, quando na realidade a mensagem prioritária é a mensagem da nossa salvação. Haja visto que também parece que os nossos pregadores, eles estão simplesmente pregando um evangelho triunfalista. Não bastasse pregarem somente um evangelho triunfalista, de vitória, de bênção, de milagres, estão se esquecendo de colocar nos seus louvores, nos seus esboços de pregação, a mensagem da cruz. Prometo ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. E você voltará para casa com mais sensibilidade acerca daquilo que o Mestre tem feito pela sua vida. Eram os últimos dias dele aqui na terra. Ele está sentado com os seus discípulos no momento da Páscoa. Ele está orientando eles, está falando acerca da nova aliança. Eles participam da Páscoa, Jesus lhes apresenta referente à questão da nova aliança. Jesus nos dá um ensinamento muito importante, muito prático, muito dinâmico, quando ele se assenta naquela mesa, e naquela mesa da ceia, da comunhão, da coinonia, naquela mesa, pastor Vilmar, vai ter um que vai traí-lo, e um que vai negá-lo. É interessante que não só isso, porque a gente parece que frisamos mais o irmão Pedro, o Iscariotes, e nos esquecemos também dos demais que o deixaram no Getsêmani. Mas Jesus nos ensina algo muito interessante. Ele está naquela mesa, tem muitos que vão posteriormente lhe abandonar, deixá-lo sozinho. Tem um que vai negá-lo, tem outro que vai traí-lo, mas depois de acontecer tudo aquilo, Jesus, ele ainda consegue erguer para os céus o pão e dar graças. Depois da ceia, ele canta um hino. Eu vou repetir, porque eu ouvi um glória a Deus ali à minha direita, eu vou falar de novo. Mesmo ele sabendo que na mesa da comunhão, na mesa do compromisso, na mesa da aliança, tem pessoas que vai o deixar, tem pessoas que vai o negar, tem pessoas que vai o trair, ele decide erguer para o céu o pão, aleluia. Ele decide depois participar e cantar um hino para dizer para mim e para você: oh glória, eu já estou sentindo a graça de Deus. Não importa a mesa onde tenha pessoas que vai te deixar, que vai te negar ou até mesmo te trair, aprenda, a vida continua. Vou falar de novo, a vida continua. Jesus canta o hino. Por quê, pregador? Porque é muito fácil cantar um hino depois que o mar vermelho se abriu. É fácil pegar um tamborim e cantar. Talvez ela tenha cantado, a Miriam tenha cantado, só o Senhor é Deus. É muito fácil cantar um hino, como Paulo, eu digo fácil, porque é claro, nós não estávamos na pele dos mesmos, mas eles entendiam o que move o céu, e o texto sagrado vai dizer em Atos 16, que Paulo e Silas cantam hino, e quando eles cantam hino, o céu desce naquele ambiente. É Jesus nos ensinando que nós temos que adorar depois da vitória. É Jesus nos ensinando, é o apóstolo Paulo e Silas nos ensinando que nós temos que cantar, adorar no meio da dificuldade. É Jesus dizendo para mim e para você, mesmo que você enfrente alguma adversidade, você tem que entender que a vida continua. Agora olha aqui para mim, ele vai para o Monte das Oliveiras. Vai 12 discípulos com eles, mas um pega uma bifurcação, que é o Iscariotes, e vai vendê-lo, vai traí-lo. Jesus está no Getsêmani, você conhece o texto sagrado.
Ele vai um pouco mais adiante, agora não tem 12 discípulos, agora tem 11, e tendo 11, agora fica 9 discípulos, e 3 vão acompanhar ele está orando, e ele faz a oração de João, capítulo de número 17, e essa oração é tão fervorosa, essa oração é tão poderosa, que ele começa a gotejar gotas de sangue da sua testa. Quando ele olha, ele observa que ele está gotejando gotas de sangue, mas ele se levanta dali, e o texto sagrado vai nos informar que ele vai dizer para os discípulos: levantem-se, ergam-se, vamos adiante, porque o traidor se aproxima. É interessante notar que lá no Éden, lá no jardim do Éden, o diabo, ele vem em uma forma corpórea de uma serpente. Presta atenção nisso. Ele vai tentar Eva, e você conhece a questão da queda. No Novo Testamento, parece que está acontecendo algo similar. Por quê? Porque Jesus é o segundo Adão. É o Adão perfeito, é o Adão não pecaminoso. É o Adão que Deus queria trazer a remissão dos pecados. Assim sendo, Jesus está num jardim e agora o diabo vem, em forma corpórea, não de uma serpente, mas dentro do coração de Judas o Iscariotes. Vindo ali, o texto sagrado nos informa que ele dá um beijo no rosto do mestre. Você conhece o texto, estou apenas aqui parafraseando. Jesus então é manietado, é levado para a casa de Anás e Caifás, um sacerdote que estava em atividade, e outro ex-sacerdote que não estava em atividade, que era genro, que era sogro de Anás, de Caifás. Assim sendo, Jesus vai passar por pelo menos 3 sessões religiosas de acusação. Qual era a acusação na casa de Caifás? Uma testemunha se apresenta e diz: eu ouvi em um de seus sermões que ele iria derrubar o templo e em 3 dias ele iria reedificá-lo. Anás, Caifás pensa: não, isso é blasfêmia, não tem condição. O Herodes restaurou o templo de Salomão, e foi 40 anos para que houvesse essa restauração. Foi 40 anos para que isso acontecesse, e não bastasse isso. Tinha uma lei em Deuteronômio, em Esdras, 6 e 11. Havia um decreto acerca do templo do Senhor nosso Deus, lá em Jerusalém. Qual era o decreto? O rei Dário olhou para Esdras e disse: Esdras, você está muito preocupado por questões do templo, e eu tenho ouvido falar de Deus através de Neemias, e eu vou deixar um decreto: todo aquele que falar contra o templo do Senhor, vai ser arrancado da casa dele uma viga, a sua casa será totalmente aniquilada, destruída. Assim sendo, este será crucificado. Essa era a lei. Quando o Caifás escuta aquilo, ele observa: está aí, já sabemos como vamos tirar a vida dele. É verdade isso? E é claro que você conhece o texto. Jesus está com os discípulos diante do templo sagrado, diante do templo de Salomão, reerguido por Herodes. E quando ele olha aquele templo, os discípulos olham, observam, começa os discípulos a falar sobre a arquitetura do templo, sobre as pedras do templo. E Jesus disse assim: vocês estão vendo esse templo? Pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque eu vou destruí-lo e derribarei e vou reedificá-lo 3 dias depois. E o texto diz que ele não falava daquele templo, ele falava do templo que era o seu corpo. Ele estava dizendo que ele iria morrer e iria ressuscitar. Assim sendo, quando eles ouviram aquilo, eles disseram: esse é o motivo da gente matar ele. Não, mas não bastasse isso, ele está dizendo que ele é filho de Deus. O Caifás pergunta: isso é uma verdade? Você é filho de Deus? Você é o Cristo que haveria de vir? Ou de vir? E ele diz: em breve vereis os céus abertos
e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Quando ele fala isso, o sacerdote em exercício rasga suas vestes e diz: vamos levar esse caso para Pilatos. Pilatos vai saber como resolver essa questão. Só que a gente não pode falar sobre o nosso templo. E eles até tentaram, e o Pilatos disse o seguinte: ó, vocês julguem a causa desse homem. Se é questão religiosa, isso é um problema de vocês. Não, Pilatos, não bastasse isso, ele está dizendo que ele é rei. Aí o Pilatos pergunta: mas me diz uma coisa, de que jurisdição é ele? Ah, ele é da jurisdição de Herodes, da Galileia. Herodes o tretarca, aquele que era mau, era sanguíneo. Ah, é? Então manda ele para lá, porque a jurisdição é dele. Manda esse moço para lá. O Pilatos já olhou para o meu mestre e para o teu mestre, já viu que isso era uma questão de inveja dos religiosos do seu tempo. Chegando para Herodes, quando Herodes olha aquele homem, porque nessa época Herodes estava todo embriagado, era momento da Páscoa, estava em festa. E quando ele olha o meigo nazareno, eu estou sentindo a graça de Deus. Ele diz o seguinte, porque ele desejava muito ver Jesus, pastor Vilmar. Ele desejava ver se de fato ele era aquele rabino mesmo que todos estavam falando. Que todos estavam dizendo que ele era, e ele tinha uma síndrome. João Batista ressuscitou. Eu quero conhecê-lo. E ele mandou até alguns de seus soldados dizer para ele: diga a esse homem que eu vou matar ele. Aí Jesus deixou uma mensagem para ele: diga a Herodes que eu prego hoje, prego amanhã e prego depois. Vai e diga àquela raposa velha. Agora o Cordeiro de Deus está de frente à raposa velha. Estou sentindo a graça de Deus. Quando ele olha aquela situação, ele diz assim: então faz algo mirabolante aí, judeuzinho. Faz um espetáculo, faz um milagre na minha frente que eu quero ver. Jesus olha para ele e não fala nada. Por que que ele não falou nada? Eu fiquei pensando, por que que ele não fala diante daquele embriagado Herodes? Ele que um dia disse: haja luz e houve luz. Aquele que com a sua voz o universo veio a existir, toda a Via Láctea, tudo aquilo que é de universo, tudo aquilo que, como diz Stephen Hawking, que é questão de multiverso, tudo isso ele já preenchia com a sua glória, ele preenche com a sua glória. Aquele que um dia em meio à tempestade ele disse: aquieta-te vento e acalma-te mar, e o vento teve que se acalmar e o mar teve que parar e teve que se acalmar também. Com a sua voz, os demônios se submetiam a ele. Eram expulsos. Por que que ele ficou calado diante de Herodes? É justamente por isso. Porque Isaías 53 vai dizer que ele é o nosso vicário. E vicário quer dizer aquele que é substituto. Por quê? Porque ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades e levou consigo todas as nossas dores. O castigo que nos trazia estava sobre ele. Eu estou sentindo a graça, porque naquele dia ele ficou calado diante daquele bebum chamado Herodes, para que você pudesse estar levantando a sua mão e glorificando, para que você pudesse glorificar a Ele nesta noite. E é por isso que o apóstolo um dia, ensinando, o apóstolo Pedro, ele disse assim: olha, vocês não foram comprados com prata, vocês não foram comprados com ouro, vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Dai, pois, glória a Deus. Se tem alguém do lado aí, diga para ele, diga para ela: irmão, dá glória a Deus, porque é de graça. É de graça. Como ele fica em silêncio, não faz nenhum espetáculo, nenhum show, porque ele é Deus, ele não precisa fazer espetáculo e nem show, ele faz como ele quer. O Herodes pegou uma vestimenta que só os políticos, só os estadistas, só os chefes de estado usavam, que era uma vestimenta branca,
clara, bonita, colocou sobre ele, disse assim, manda ele de volta lá para Pilatos. E chega o meu mestre com aquelas vestes cintilantes, branca, não sabia ele o que iria acontecer. Claro que sabia na sua onisciência e na sua onipotência. Mas o texto sagrado vai nos informar e vai dizer, no capítulo de número 19, é que eu começo a pregar para já terminar. O Pilatos diz o seguinte no capítulo de número 19. Ele toma Jesus e manda para ser açoitado. Mas os soldados decidiram adicionar a zombaria, ao escárnio, ao vitupério. Quando levam ele à guarda pretoriana, a casa pretoriana dos soldados romanos, nós, na nossa crença, quando nós estudamos sobre a questão judaica, de fazer a questão de bater, de sofrer a pena quando eles erravam na lei judaica, era 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 menos uma, daria 40. Só que não se esqueça que foram romanos que bateram nele. E na lei romana era diferente da lei judaica, tem que ser 39 menos uma. Na lei romana enquanto o criminoso, enquanto o acusado não cair, enquanto o acusado não morrer, enquanto o acusado não desmaiar, vocês não parem de bater, e não importa aonde vai pegar. Aqueles objetos de tortura começaram então a bater nele, um tal de azorrague, aquelas pelo menos 3 cordas batendo nele instantaneamente, de maneira rápida e grosseira. Ele está com as mãos atadas, para que você tivesse as suas mãos liberadas aqui. Eles estão batendo nele, e tem pelo menos agora 450 cortes sobre o seu corpo. Alguns historiadores vão dizer que parte do pulmão dele aparecia. Não bastasse isso, para zombar, ele agora está, como diz Isaías, sem parecer. Ele está sem formosura. Ele não é o Cândido, como diz no livro de Cantares, agora ele é o servo sofredor que Isaías viu. Eu estou sentindo a graça de Deus. Mas mesmo assim ele está de pé, ele não cai diante a corte romana. Assim sendo, eles disseram, peraí, a gente escutou aqui que você é rei, é verdade isso? E ele está em silêncio, ele não fala nada. Então eles vão a uma tamareira, tiram os espinhos dela, da mesma. Eu não sei como é que eles fizeram, devem ter se cortado, devem ter se alfinetado, só sei que eles conseguiram fazer uma coroa de espinhos. E detalhe, quando a gente olha as pinturas, a gente vê aquela coroa vazada, ou seja, a cabeça do nosso Cristo exposta. Mas na realidade não foi bem assim. Por quê? Porque só poderia ter a cabeça exposta quem estava nas Olimpíadas do mundo antigo. Quando venciam tinham alguma vitória, eles ganhavam coroas de louros. Então era exposta a sua cabeça. Mas um rei não. Um rei, a sua cabeça tinha que estar toda coberta. Eles não mediram a circunferência de sua cabeça, simplesmente colocaram uma espécie de capacete de espinhos na cabeça dele. Você não é rei? E os romanos, eles adoravam os césares, eles adoravam os deuses, as entidades, os panteão romanos. Você não é rei? Tem um caniço aqui, pegaram um caniço e começaram a bater na cabeça dele. Colocaram uma faixa no seu rosto. E aquela veste de púrpura branca começou a ficar toda salpicada e manchada de sangue. Para combinar com aquela vestimenta que agora está toda molhada de sangue, eles pegam uma capa de um romano e colocam sobre os seus ombros uma capa vermelha para zombar dele mais ainda. Rei que é rei tem que ter capa. Toma a sua capa. Rei que é rei precisa de um cetro. Mal sabia eles que o meu Deus e o teu Deus, Ele é especialista em transformar
a maldição em bênção. Eles achavam que eles estavam zombando, mas no mundo espiritual estava se movimentando. Por que estava se movimentando, pregador? Vou te explicar. 1 Crônicas capítulo 20, verso de número 2, quando Davi venceu o rei de Amon, ele pegou a coroa do rei de Amon e colocou na sua cabeça. Quando ele coloca a coroa do rei de Amon na sua cabeça, que tinha pérolas preciosas, o texto sagrado diz que eles disseram, ele venceu, obrigado meu irmão, ele venceu o rei de Amon porque ele está com a coroa do rei de Amon. O que é que tem a ver isso no mundo espiritual? Simples demais. Lá no Éden, antes só existia flores e frutos. Quando o homem e a mulher pecam, nasceram espinhos e abrolhos, representação do pecado. Quando eles colocaram a coroa de espinhos, representação do pecado, era o pecado dizendo, eu perdi o meu domínio. Eu perdi o meu império. Eu estou sentindo graça de Deus, porque agora o pecado não tem domínio e não tem poder sobre a sua vida. O meu Jesus pegou a coroa do pecado e colocou sobre a sua cabeça e disse, a partir de agora, eu entro no mundo para tirar o espinho do mundo. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Aquelas vestes foram transformadas em vestes de louvor. E aquele cetro, aquele caniço que estava nas suas mãos, que era quebrável, que era passageiro, que era trincável, agora, glorificado, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, está nas mãos dele para reger como vara de ferro todas as nações, quando ele breve voltar, e ele vai reger de mar a mar, norte a sul, leste a oeste, ele vai reger, e vão ter que ver ele vindo num cavalo branco, e na sua coxa direita escrita, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Sim, ele é maior do que César, sim, ele é maior do que Nabucodonosor, sim, ele é maior do que os Herodes, sim, ele é maior do que Lula, ele é maior do que Bolsonaro, ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Quem pode adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Tiram ele daquele ambiente de tortura. Pilatos diz, eis aí o homem, eis aí o vosso rei. E eles continuam dizendo, nós não temos outro rei senão César. Tem aquela questão que o Barrabás, e um historiador vai dizer que o nome Barrabás, o seu nome completo era Bar Jesus, Barrabás, Jesus. Então por questão, para soltar um Jesus, Barrabás disse, tem uma ideia. Jesus disse, o Pilatos disse, tem uma ideia, vai lá na prisão, tira aquele Barrabás, já que é um Jesus que eles querem libertar, um deles vai ser liberto hoje. E a multidão começa a clamar, solte Barrabás, crucifique Jesus. Mas no meio da multidão tem um que está com a mão na orelha. Eu estou pensando aqui, no meu pensamento de pregador, porque recentemente ele tinha saído do Monte das Oliveiras, e um discípulo do mestre tinha cortado a orelha dele, estou falando de mal, e ele está com a mão na orelha, e ele não está dizendo crucifica-o, ele está dizendo foi ele quem me restaurou. Tem uma mulher ali no meio da multidão que não está dizendo crucifica, porque Jesus expulsou dela 7 espíritos imundos. Tem um Lázaro no meio da multidão que foi ressuscitado por ele. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Está lá no meio da multidão também. Mas agora, ele vai deixar a Jerusalém terrena. Ele é nosso substituto. Para quê? Para que eu e você venhamos nos ingressar na Jerusalém celestial. Ele vai saindo dali. E olha o verso de número 17.
O verso 17 vai dizer que eles tomaram a Jesus. E ele próprio, escute isso, ele próprio. Todas as vezes, pastor Vilmar, que um criminoso tinha que carregar a sua cruz como sua sentença, tinha que pegar a haste da cruz, o patíbulo da cruz. Todas as vezes que eles iriam fazer isso, eles eram levados para a cena de tortura, para um ambiente onde eles seriam crucificados a chutes, xingamentos, pontapés, empurrões, agressividade, porque nenhum deles queria carregar a cruz, porque sabia, lá na frente vou morrer, lá na frente acabou tudo. E a cruz não era uma espécie de, era apenas uma espécie de tortura, mas não era como uma cadeira elétrica que matava instantaneamente. Tinha pessoas que demoravam até 2 semanas em agonia numa cruz. O meu Jesus não. Está aqui, ó. Ele mesmo tomou a sua cruz. Por quê, pregador? Porque a cruz não é o propósito, mas a cruz simboliza o propósito. Vou repetir, a cruz simboliza o propósito. Não precisou de chute, não precisou de empurrão, ele mesmo pegou a sua própria cruz e disse: agora deixa comigo, eu vou cumprir o propósito. Deixa comigo, eu mesmo vou cumprir o propósito. Deixa comigo. Por quê, pregador? Simples. Tudo que ele disse, ele fez. Marcos 8:35, ele está ensinando os discípulos e ele diz assim: ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele, como nosso mentor, disse: já que eu ensinei, é hora de mostrar como que é na prática. Ele toma a sua cruz, coloca nos seus ombros e ele vai seguindo a via dolorosa. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Enquanto ele está indo, Marcos 15:21, vai dizer que alguém foi constrangido a ajudar ele a carregar a cruz. Um certo Simão, de um ambiente chamado de Cirene. Ele está vindo para o culto. Sim, era cedinho. Jesus ia ser crucificado às 9. Ele está vindo do culto de manhã cedo, para o culto de manhã cedo. Ele vem com as vestes brancas. Por quê? Porque lá no templo, às 9 horas, eu disse o cordeiro da antiga aliança seria rasgado, o seu sangue seria drenado no altar, e quem chegasse cedo receberia mais sangue. Por quê? Porque ficava perto do altar. Eu vou repetir. Quanto mais perto do altar, mais sangue recebe. Aí quando ele é constrangido a carregar a cruz, ele pensa: mas eu tenho culto, vou chegar atrasado, não vai ter como é que eu vou ajudar esse homem a carregar? Não importa, ajuda ele a carregar a cruz. Só que mal sabia Simão Cirineu que ele estava abraçando o verdadeiro sacrifício vivo. Ele estava deixando o culto da antiga aliança sem saber, para abraçar-se e receber o sangue da nova e eterna aliança. Eu estou sentindo graça de Deus. Por quê, pregador? Porque um dia o João vai ter a visão na ilha de Pátimos e ele diz assim: Senhor, quem são esses que vêm subindo com vestes brancas salpicadas de sangue? E o ser vai dizer: esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só quem foi lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não levante uma mão, não, levante as 2 mãos para glorificar a Deus, porque tem sangue de Jesus na sua vida, na sua história, na sua casa. Não bastasse isso, tem outro significado para isso. Um dia Jesus está falando de sua morte e ressurreição, aí tem um outro Simão, que diz assim: não, Senhor, não digas uma coisa dessa, que o Senhor vai ser morto.
Não fala isso. Eu estou contigo, eu vou contigo até o final. Aí diz assim, olha, Simão, Cefas, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Qual era o Simão que era para estar ali nesse cenário? Era o Simão Pedro. Mas ele não está, porque é assim. Quando você mais precisa, manda mensagem e não visualiza. Visualiza, mas olha por cima da notificação. Quando você liga, cadê os estamos junto? Quando você precisa. Cadê aqueles que batem no teu ombro e dizem que é teus amigos? Posso profetizar de olho aberto? Se esses que batem no teu ombro e que dizem que é teu amigo, quando as coisas se apertam, eles somem, Jesus está dizendo, eu vou mandar um Simão Cirineu de longe para te ajudar, e pode ser alguém que você menos espera. Todos sem exceção, que subiam naquela montanha chamada Caveira, de fato, virava caveira. De fato, virava caveira. Se você precisar ir no Google, Monte Caveira, Monte Gólgota, você vai ver que, geologicamente falando, a expressão dela é de uma caveira. Jesus é o único. Vou repetir, hein? Jesus é o único que enfrentou o caveira, mas não virou caveira. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está subido rumo à via dolorosa, enfrentando a morte, enfrentando a adversidade, enfrentando a crise existencial que ele iria enfrentar. No peito dele tem uma placa, que um tabelião escreveu por ordem de Pilatos. Escreve aí, tabelião, o quê? Acusação. Qual é a acusação de Gestas? Acusação, ladrão, salteador. Qual é a acusação desse outro aqui? Deu acusação. E desse moço do meio, de 33 anos de idade? Qual é a acusação dele? Parece que vejo o Pilatos coçando a cabeça, colocando a mão no bolso, e dizendo assim, escreve aí, tabelião, este é rei dos judeus. Este é Jesus, rei dos judeus. Aí quando ele está com aquela placa no peito, alguém diz assim, não, porque troca a placa, muda isso aí, porque é ele quem está dizendo que ele é rei. E Jesus nunca disse que ele era rei, porque quem é não precisa dizer que é. Aí o Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Eu vou entregar a revelação porque eu ouvi um aleluia aqui desse lado. Tem gente querendo revogar o que está escrito a teu respeito. Tem gente querendo apagar aquilo que Deus escreveu ao teu favor. Isso, já tem gente com a mão levantada, mas eu vou profetizar de olho aberto. O que está escrito acerca de você está escrito. Ninguém vai, em nome de Jesus, dizer que não. É Deus quem vai cumprir o que está escrito a teu favor. Não será revogado. Está escrito. Agora ele vai ser pregado na cruz. Ele é o homem do meio. E é interessante notar, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É interessante notar que quando chega o período das 15 horas, que ele vai dar ali o período do seu brado, o texto diz que o véu do templo se rasgou em 2 partes. Antes disso, tem um camarada que está na cruz. Digo camarada porque já está no paraíso. Ele está na cruz e ele viu quando deitaram o mestre e a placa escrita no seu peito. Este é Jesus, o rei dos judeus.
Ele está na cruz, ó, o mestre, está ensanguentado, está ferido, está machucado, está cortado, cheio de marcas, cheio de hematomas. Mas tem um camarada que está também na mesma situação. Começa a zombar dele, dizendo: se tu és o Cristo, tira a gente daqui, a gente desce daqui, sai correndo, está tudo certo. Porque tem gente que é assim, quer desistir da cruz. Aí tem um outro, que olhou a plaquinha e viu que ele é rei. Ele disse assim: ei, não, o outro lá do outro lado, nós estamos aqui porque a gente merece. Esse, nenhum mal fez. Nós estamos aqui por causa das consequências que nós fizemos. Ele entendeu isso, porque é assim. Você anda em alta velocidade, o que é que vai acontecer? Acidente automobilístico. Você passa a vida inteira fumando, câncer. Passa a vida inteira bebendo, cirrose. Entra em um relacionamento, numa empresa com um camarada que dá nó até em pingo d'água, vai falir. Ah, o diabo está entrando no cartão de crédito também, você está devendo mais do que você ganha. É consequência. Fuma, cheira, bebe, é consequências. Seja homem e mulher para entender que tudo tem consequência. Mas o homem que está na cruz, ele diz: não importa o meu passado. O que importa é que vai acontecer daqui para frente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Antes de dar o seu brado, o mestre diz: eu tenho sede, eu tenho. Aí há um detalhe aqui, e eu estou já terminando. Aos pés da cruz, queridão, tem um vaso. Quem é pentecostal já entendeu. Tem um vaso aos pés da cruz. E é tão lindo, né? Ser um vaso aos pés da cruz. Só que há um detalhe, pastor Vanderlei. Aquele vaso, o conteúdo dele não era azeite. O conteúdo era vinagre. Ah, mas eu estou ao pé da cruz. E qual é o conteúdo que você carrega? Você carrega azeite? Você carrega vinho da alegria que representa a presença do Espírito Santo? Ou você é um tipo de crente que diz que está aos pés da cruz, mas só vive a vida murmurando, fala de pregador, fala de cantor, fala de horário de culto, fala de dízimo, fala mal de oferta, fala de tudo e fala de todos? Há um detalhe sobre isso, por quê? Porque você pode estar influenciando o que está ao seu redor. Porque quando ele pede água, a Bíblia diz que tinha ali também uma esponja. E aquela esponja foi embebedada naquele vaso, naquele conteúdo. E você sabe que a esponja, ela absorve. Tem muitas pessoas absorvendo o que você tem, seja de bom ou de ruim. Mas nessa noite aqui, se você está aos pés da cruz, você vai dizer aquilo que Deus disse para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Ah, receba vinho da alegria, porque o Deus que transformou a água em vinho pode transformar esse conteúdo dentro de você. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse ambiente. Eu acho interessante que em cima da cruz estava a expressão: este é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Eu te pergunto, quando ele nasceu, tinha uma plaquinha na manjedoura, dizendo ele é rei? Mas vieram homens do Oriente, chegaram até o palácio de Herodes, e disse assim: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Eu digo que a manjedoura é a porta de entrada e a cruz a porta de saída. Na porta de entrada poucos reconheceram quem ele era, mas na porta de saída todo mundo teve que ler em latim, em grego e em aramaico. O que, pregador? Este é Jesus.
Não importa o que estão dizendo acerca dele. Isso é o que está escrito acerca dele. É a porta de saída, porque caráter não é quando a gente chega. Caráter é quando a gente sai. Tenho sede. Estou terminando agora. Escute isso. Estou pregando Bíblia. Quando ele disse tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre. Aí ele dá o brado. Está consumado. Teledestai, está concluído, está terminado. Gente, a gente é especialista em começar e não terminar. Começo do ano, aí você diz assim, esse começo do ano, eu vou fazer um regime, vou ficar fitness, vou ficar slim. Pagou 3 meses de academia, só foi 2 semanas. Começou a ler um livro, esse livro é empolgante, vou ler sobre essas leis tudo aqui. Leu 2 páginas, parou. Está lá na caminhada, ó. Está pago. 1 semana. Mal correu 2 quilômetros. Mas diga para a pessoa que está do lado, Deus é especialista em começar e terminar. Eu vou repetir, em começar e terminar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Explica melhor, livro do Gênesis capítulo 2, e o Senhor terminou toda a sua obra e descansou. Ele começou tudo que nós entendemos de biologia, tudo que nós entendemos de ser vivo, tudo que nós entendemos de atmosfera, enfim, ele começou e ele terminou. A obra da salvação, ele começou, ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todos, quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando ele diz está consumado, está terminado, o véu do templo se rasga. Mas há um detalhe, o quê? As vestes dele, própria dele, não foram rasgadas. Por quê? Porque ele é o verdadeiro templo. O templo maior do que o templo de Salomão, melhor do que o templo de Esdra, mais empolgante e admirador do que o templo de Ageu. Por que a roupa dele não foi rasgada? Porque quando ele deu o brado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, para que eu e você tivesse acesso ao vivo e novo caminho, ao templo de Deus, que é Ele. Ele dá o brado, ele morre. Antes disso acontecer, a morte chega até ele, e a morte vem pegar ele. E quando a morte vem pegar ele, parece que eu vejo, não diz a Bíblia, ele olhando de cima a baixo. Quem é você para vir querer me tomar? Eu não vou te dar essa liberdade, essa graça. Por quê? Pai, a ti entrego o meu espírito. Aí um dia a morte quis tirar uma onda com o apóstolo Paulo. Paulo disse, eu já sei da tua história. Aonde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, inferno, teu aguilhão? Eu estou sentindo a graça de Deus. Porque a morte não teve o poder de tocar no meu mestre, nem no teu mestre. E um dia, ele sendo o princípio da ressurreição, todos que morreram e ele ressuscitou, voltou a morrer. E ele é o único que ressuscitou e nunca mais vai voltar a morrer. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim, mesmo morto, viverá. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando ele dá o brado, abaixa a cabeça, ele morreu. Quando ele morre, alguém vem quebrar os ossos dele, mas não quebra, porque havia uma profecia, nenhum dos seus ossos se quebrarão. Quebra do ladrão da direita, do ladrão da esquerda, mas os ossos dele não foi quebrado. Por quê? Simples.
porque se os ossos fossem quebrados, o sangue dele estaria comprometido. E a única coisa que ele também deixou como pureza, completo nessa terra, é o seu precioso sangue. O sangue dele foi todo drenado na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Ele morreu ali, e o texto diz que um dos soldados furou o lado dele. Quando fura o lado dele, saiu o quê? Água? Água aí? Peraí, mas ele tinha dito, tenho sede. Mas dentro dele tinha? Pegou, hein? Tudo que ele te pede, ele já tem transbordando dentro dele. Isso, já tem gente que entendeu, vou repetir, ele já tem transbordando dentro dele. Ele pode nesta noite derramar sobre você bênçãos tais. A morte dele na cruz do Calvário proporcionou para você bênçãos sem medidas, e uma delas é Colossenses 2:14. Por quê? Porque ele pegou toda a cédula, todo o boleto, toda a duplicada e cravou na cruz, expondo publicamente e dizendo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vou falar algo bem prático e para terminar, hein? Quem aqui tem boleto para pagar? Eita! Você vai lá na Caixa Econômica, no Santander, qualquer outro banco que tem aí. Você tem uma dívida para pagar. Você paga a dívida, sim ou não? Não pode ser caloteiro, não pode ser mentiroso, né? Não pagar. Pagou, 2 dias depois, seu celular está tocando. 011 de São Paulo, fazendo a cobrança. Você, já está pago. Olha no e-mail, está lá a mensagem. Quando você olha lá no e-mail, você lê lá embaixo, bem pequenininho. Caso tenha feito o pagamento, favor desconsiderar essa mensagem. Eu vi um é Deus aqui, um aleluia, eu vou te explicar. Faz 2000 anos que o diabo vem dizendo, ela pecou. Ele pecou. Ele é Ele é ex-drogado, ela é ex-prostituta, ele é ex-isso, ele é ex-aquilo. Todas as vezes que ele diz ex-cheirador, ex-fumador, ex-alcoólatra, aí o diabo vem te acusando, mas há 2000 anos, aleluia, aleluia, tem um boleto, uma duplicada já paga. É Jesus dizendo, tá pago, 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 tá pago. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo, Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, os que são livres nesta noite, porque Ele já te limpou. Então o diabo pode acusar, o diabo pode apontar, mas o sangue de Jesus já te resgatou, o sangue de Jesus já te perdoou. Se coloca de pé para adorar a Ele nesta noite. Ele ressuscita ao terceiro dia. No nosso continente, quando o ente querido morre, a gente leva flores. Lá em Israel não. Lá em Israel eles colocam pedras no túmulo. Lembra de Lázaro? Jesus poderia ter dito, Lázaro, pedra, abre. A pedra abriria, não sei como, abriria o sepulcro. Mas quem era que estava com saudade? Maria, a sua irmã e os que eram do seu ciclo social de amizade. Jesus não estava com saudade, pregador? Não. Por quê? Porque em breve ele ia dizer, Lázaro, sai para fora. Então vocês tirem a pedra. Quando Jesus ressuscita, você acha que precisou Jesus gritar lá de dentro da cova, Senhor, ô Pai, abre a sepultura aqui, não consigo sair mais. Não.
Os anjos abriram o sepulcro por causa das Marias. Ah, o pastor entendeu, eu vou repetir. Você veio aqui com uma expectativa, como as mulheres estavam. É difícil. Quem nos revolverá aquela pedra? Será algum petroliano? Será algum romano? Nós não trouxemos nenhum discípulo. E agora o que é que vai acontecer? Quando elas chegaram lá, a porta já estava. Você entrou aqui com uma expectativa, mas eu venho profetizar de olho aberto. A porta já está aberta. Ele ressuscitou, trouxe consigo as marcas e disse: sobrevivente, o teu casamento vai sobreviver, o teu ministério vai sobreviver, a tua história vai sobreviver. Eu não preciso de pedra, não, eu atravesso parede, eu atravesso o cenáculo, eu sou o Senhor dos senhores. E Ele está aqui nesta noite aqui. Só quem pode adorar o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que está diante de nós, não como aquele que Isaías viu como servo sofredor. Ele está neste ambiente aqui, com os seus olhos como chama de fogo, com os pés reluzentes como latão. Ele está aqui com um cinturão de ouro dizendo: eu tenho uma palavra para você, e é como espada afiada e aguda. Você vai levar para sua casa a vitória por causa do meu sacrifício na cruz do Calvário. Salvação como prioridade. Vou fazer o convite para você que quer retornar para Cristo hoje, para você que quer aceitar Jesus hoje. Cadê você? Eu sou cônsul, eu sou apenas um semeador. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz frutificar. Então essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Se tiver alguém para aceitar a Cristo, retornar para Cristo, você vai levantar uma de suas mãos. Se não tem ninguém, está todo mundo salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mas guarda no seu coração e no seu peito: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Gente, lá fora, após o culto, tenho lá meu material. Glória a Deus. Quantos querem agradecer, evangelista irmão Júnior? Glória a Deus. Irmãos, a pergunta é: o que queres que eu te faça? Se tem algo que você quer que o Senhor faça, não perca tempo, vem para frente. Irmãos, quinta-feira passada foi uma noite de muita bênção. Eu não sei o que é que você precisa, mas o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? É noite de exercer a tua fé. Aquele cego Bartimeu, quando ele colocou na presença do Senhor Jesus, aos olhos de todo mundo era impossível. Era impossível. Mas não para Jesus. O que você vai colocar aqui, talvez para muitas pessoas é impossível, mas não para Jesus. E olha o que o Senhor fez. Ele viu na mesma hora, ele recebeu a bênção dele na mesma hora. Olha o que aconteceu quinta-feira. As pessoas receberam a bênção na mesma hora. O que queres que eu te faça? Você vai colocar agora na presença do Senhor e vai levantar este clamor. Você vai fazer igual Bartimeu. Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam em volta dele diziam assim: ó, sai para lá,
Quer dizer, estava incomodando. Mas foi aquele incômodo do grito, do clamor, é que fez com que Jesus parasse. O grito que você vai colocar, o clamor que você vai colocar aqui, é o que vai fazer Jesus parar para te ouvir. Ele vai te ouvir, mas o teu clamor tem que ser levantado hoje. Você vai, olha, tem que gritar. A palavra bradar significa gritar. Começa agora. Senhor meu Deus, Pai querido e eterno, Jesus está escrito na sua palavra, Pai. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 51, o Senhor disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E o Senhor nesta noite diz para os nossos irmãos que estão aqui: o que queres que te faça? Eles estão clamando, eles estão neste momento gritando e pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, nós colocamos esta causa. Jesus, para, Jesus. Ouça o clamor do teu irmão. Ouça o clamor da minha irmã. Jesus, para, Jesus. Ah, Jesus, como tu fez aquele milagre, tu pode fazer um milagre ainda hoje. Ainda hoje. Aquele cego viu. Ele viu na hora que ele clamou. Ele recebeu a vitória na hora que ele clamou. Os meus irmãos estão clamando agora. Os meus irmãos estão clamando agora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, nós colocamos estas causas nas suas mãos e pedimos: Jesus, tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Me dá vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, pode voltar para o teu banco, glorificando o nome do Senhor. Pode se assentar um minutinho, irmão? Vocês saíram hoje daqui, olha, irmãos, verdadeiramente alimentados com a palavra, viu? Que bênção de Deus. Só perde quem não vem, né? Mas que o culto foi uma bênção, foi. Irmãos, depois passo ali, quem puder abençoar o nosso irmão Júnior. O ministério dele é isso aí, irmãos. Ele é itinerante. A gente está trazendo aqui pessoas realmente comprometidas com a obra. A gente vê que o evangelista irmão Júnior, ele é comprometido com a obra. Então, você que pode, ajude ele ali. Tá? Irmãos, amanhã, sexta-feira, é dia de BAD. No sábado, eu e a irmã Ângela vamos estar ali, junto com o irmão Paulo, apresentando o programa Projeto de Vida. E depois nós vamos estar orando. Depois eu vou estar ali tirando um tempo de oração, porque precisamos orar. No domingo, irmãos, não perca o culto. Nós vamos estar aqui num culto muito abençoado no domingo, que vai ser bênção do Senhor. Tá? Irmão, por favor, não vamos se atrasar, né? O culto começa às 6, então vamos se programar para não estar 6:05, para estar aqui antes. Uma das coisas que eu acho que falta na igreja é oração. Como é que nós queremos que o culto comece sem ter oração? Eu chego sempre 1 hora antes e começo a orar. A não ser hoje que eu tive dificuldade para abrir as portas, que ele não conhece as chaves. Daí demoramos ali para abrir as portas. Mas assim mesmo tivemos um tempo ainda para orar. Mas 5 horas eu já estou aqui orando. 5 horas eu já estou de joelho aqui, irmão. Quer receber bênção, irmão? Não tem outra maneira. E eu louvo a Deus pela vida do evangelista irmão Júnior, porque hoje, irmãos, a tal da prosperidade entrou no meio de tantos pregadores que esqueceram de pregar o verdadeiro evangelho. Irmãos, e está proliferando no meio das igrejas de uma maneira que o evangelho está sendo deixado de lado. Irmão, cada vez que eu sento para estudar um pouco, me dá uma tristeza de ver que cada dia que passa, o verdadeiro evangelho está sendo cada vez menos pregado. Porque as igrejas estão infestadas agora pregando sobre prosperidade, esquecendo do verdadeiro evangelho. Vamos se colocar de pé. Sábado, 3 horas da tarde, o discipulado
o batismo. Irmão, nós temos pedido de oração. A irmã Marilda está com câncer. A irmã Maria, que não é a nossa irmã Maria, né, é outra irmã Maria, está com câncer também. O Gilmar tem um pedido de oração aqui, que ele vai fazer uma cirurgia. Vamos estar orando também pela vida do pastor Edmilson, que acabou de sair da cirurgia e está em recuperação, né? Vamos estar orando, vamos apresentar. E não esqueça que sábado, 3 horas, tem discipulado aqui. A minha mana também vai passar por uma cirurgia. A minha mana Eliane também, nós vamos estar orando por ela, porque ela acabou de batizar, irmãos. Ela batizou não faz muito tempo e ela vai passar por uma cirurgia. Vamos estar apresentando todos esses pedidos de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento, Pai, apresentar essas petições de oração que foram colocadas diante do Senhor. E nós cremos, Pai, na oração da igreja. Nós cremos, Senhor, que quando a igreja ora, o Senhor opera milagres. Abençoa cada vida que aqui foi pedido. Abençoa cada vida que aqui está. Cada petição que foi colocado diante do trono do Senhor, que tem uma resposta da parte do Senhor. As pessoas que precisam, Senhor, de cura, de milagre, que estão aqui, que o Senhor alcance. As pessoas que precisam de algo da parte do Senhor, que sejam alcançados. Que a graça de Deus, a unção do Santo Espírito, esteja sobre a mim e sobre a tua vida. Não tão somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Que Deus abençoe a todos até domingo, em nome de Jesus.